TVC, a TV do Correio da Manhã. Minhas saudações à senhora, minhas saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia essa semana com um convidado especial, mas não sem antes eu mandar um abraço para Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Teresópolis e Friburgo. Muito obrigado aos senhores, nossos telespectadores nessas praças que estão nos prestigiando, e eu tenho notícia de que nossos picos de audiência, nossa audiência tem melhorado muito nessas praças. Agradeço imensamente a audiência que a senhora e o senhor nos proporcionam toda semana. Agradeço essa companhia, esse carinho, essa gentileza. Não deixem de ler. Isso agora é um recado para o pessoal aqui de Petrópolis. Não deixem de ler o Correio Petropolitano, um jornal que dia a dia vem crescendo e trazendo um jornalismo de altíssima qualidade para a senhora e para o senhor, com muitas notícias da nossa cidade. Eu quero também dizer que, devido à minha condição, após o acidente, eu não tenho feito o programa toda semana e tal, eu tenho gravado quase que de 15 em 15 dias, mas vamos ver se a partir da semana que vem eu retorno aos programas semanais. Eu vou pedir agora um breve intervalo comercial antes de apresentar o nosso convidado para a senhora e para o senhor. Fiquem conosco, é apenas um minuto, é muito rápido. Já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Muito bem. Conforme prometido, estamos de volta. Eu falei que era muito rápido e assim foi. E hoje o nosso convidado é Pablo Kling. Muita gente já o conhece aqui de Petrópolis, porque ele é petropolitano. Durante muitos e muitos anos eu diria há mais de 20 anos, ou por volta de 20 anos, foi um grande agitador cultural aqui da nossa cidade. Inclusive teve programa aqui na televisão petropolitana, agitava as noites de Petrópolis, mas hoje se transformou num político, mas num político técnico, especializado em turismo e, recentemente, assumiu a presidência do PP, Partido Progressista, aqui na cidade de Petrópolis. Pablo Kling, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Nós vamos bater um bate-papo aí com a política, mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não te conhece ainda, porque está muito tempo afastado de Petrópolis, né? Para quem não te conhece ainda, falar um pouquinho a respeito de quem é o Pablo Kling, o que ele fez, o que ele vem fazendo agora no momento. Fique à vontade. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que depende do horário da reprise que estiver nos assistindo. É uma satisfação enorme estar aqui participando com você. E a gente que já está para marcar essa conversa, esse bate-papo já há bastante tempo e vem e passa daqui e passa dali. E por conta da questão do meu trabalho de estar praticamente rodando o estado inteiro, a gente não conseguia calhar a agenda e graças a Deus, dessa vez nós conseguimos. Bem, como você disse aí, eu tive muitos anos aí de programa de televisão e realmente em torno de 20 anos, essa entrevista sendo gravada no domingo. Ontem eu estive inclusive na Bauer Fest, que é meu evento favorito aí no país, muito mais que carnaval inclusive. Talvez não só por causa do sobrenome Kling, mas também pelo sobrenome Cronenberg, que não entrou na minha certidão de nascimento, mas é da minha família, minha avó, Cronenberg Kling. E desde pequenininho participei
desse movimento, fiz parte de 2 grupos de dança folclórica alemã, Bernardo. Comecei no 29 de junho, depois fui para o Kaiserstadt e por conta de agenda de trabalho não consegui continuar, mas sempre participando, sempre podendo ajudar na nossa coluna toda sexta-feira no Correio Petropolitano, sempre divulgando aí, sempre à disposição da Associação dos Grupos de Dança Folclórica Alemães, do Clube 29 de Junho, sempre em prol da cultura germânica também, como um todo. Pablo, uma cultura Petrópolis não é só germânica, é a germânica também. As duas coisas podem coexistir sem conflitar. Cultura é algo que agrega e nunca desagrega. Então, tive esse programa Festa por muitos anos, depois fui para uma outra emissora, foi o programa Papo Clean, como desse nosso de entrevista aqui, esse bate-papo. Depois já aqui na TVC, tivemos o programa A Bordo, falando sobre viagens, que até hoje me marcou muito, uma reportagem que eu tive a possibilidade, tive a oportunidade de fazer ao longo de um mês na Europa, conversando com gestores de turismo, com gestores públicos e privados da área de turismo de alguns municípios como Paris, Versalhes, Munique, Berlim, Rotenburg, Obertauber. Então, e sempre com esse foco na gestão pública de turismo. Não é à toa que a partir daí, como você disse, técnico, agradeço o reconhecimento, mas a gente vem estudando bastante disso daí. Tive a oportunidade de fazer curso de políticas públicas para a área de turismo, curso de extensão, depois de fazer um curso de desenvolvimento público e turismo rural, uma pós-graduação, um MBA na UF de gestão de serviços com foco em turismo, eventos e hotelaria. Depois fui fazer uma outra pós-graduação de gerenciamento de crise de imagem para organizações públicas e privadas, porque turismo e a política como um todo nada mais é do que imagem. Imagem é o quê? Nem sempre é o que é. Mas imagem tem a ver com a imaginação, aquilo que é transmitido para as pessoas. Qual a imagem que você tem sobre uma pessoa? Qual a imagem que você tem sobre um artista que você vê na novela, que você admira? Nem sempre é aquilo que ele é. Ou seja, na realidade, ele pode não ser aquilo que ele aparenta ser, a imagem, ou seja, crise de imagem. Depois fui fazer um MBA de marketing político, depois acabei agora uma pós-graduação em ciências políticas e por aí estou fazendo um outro MBA agora de marketing esportivo. Terminei a faculdade agora de letras português e inglês. A gente não para. Preparando agora o projeto de mestrado. Agradecer inclusive o professor Glaucio Marafon lá da UERJ, tem me ajudado muito a preparar o projeto direitinho para a gente, para poder fazer esse curso, que é um sonho também. E a gente vai seguindo e vivenciando. No trabalho que eu estou atualmente, Bernardo, estou como diretor de marketing da Turigio, que é a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, que é uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, do secretário Gustavo Tutuca. Eu tenho tido oportunidade de colaborar com diversos municípios. Nesses 2 anos e meio, tive a oportunidade de dormir em mais de 80 cidades do nosso estado. Somos 92 municípios maravilhosos. Não vou dizer que são apenas a cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, mas temos 92 cidades maravilhosas que em cada característica, cada uma tem sua característica própria, sua característica peculiar, sua maravilha. E a gente tem podido colaborar com os gestores desses municípios. Aqueles que aceitam. Tem muitos gestores municipais que não aceitam o auxílio do Estado, não aceitam um auxílio técnico. Mas a esses daí a gente respeita, porque o Estado não vai entrar assim no município sem a anuência, sem a concordância do gestor municipal. Mas os municípios que têm buscado essa parceria, principalmente com a Secretaria de Estado de Turismo, porque é por onde eu me sinto mais confortável em falar, porque onde eu tenho vivenciado, eu tenho visto o resultado, não só eu. Acredito que toda a população que observa um pouquinho os dados de turismo tem visto que o governo Cláudio Castro, com a política pública de turismo, tem avançado muito. Pablo, eu noto, isso não é uma observação de momento, mas já de bastante tempo, eu noto que falta aqui ao Estado, principalmente ao município de Petrópolis, que eu vou falar até um pouquinho mais depois, uma certa falta de
planejamento de programação para o setor de turismo. Por que eu te digo isso? Por exemplo, se você desce na cidade de Bonn, na Alemanha, vou pegar só um exemplo que era a antiga capital alemã, hoje é Berlim, você desce na cidade de Bonn, quando você desce do trem, você recebe um livreto, onde está ali toda a programação cultural do ano, local, o horário, o que é, papapá. Eles têm uma programação pronta. Nós não temos, nem na cidade do Rio de Janeiro, que é onde recebe o maior fluxo turístico do estado, e se não, talvez o maior do Brasil, você não tem uma programação pronta para entregar ao turista. Ou seja, até a própria panfletaria, mapas com pontos turísticos marcados, não existe. Trazendo isso aqui para Petrópolis, então, eu escuto há 30 anos, talvez mais, a vocação de Petrópolis é o turismo. Realmente, é uma frase bonita, um discurso bonito, mas que na prática nada está sendo feito, foi feito, e não se tem um planejamento. Ah, mas agora tem um plano turístico para Petrópolis até 2030. Olha, o plano é fajuto. Vou dizer para a senhora e para o senhor, o plano é muito falho, tanto é que ele está sendo reestudado. Ele foi feito a toque de caixa para cumprir uma meta do governo para Petrópolis não perder a condição de pontuação A no turismo. No mapa do turismo. No mapa do turismo. Então foi feita uma coisa assim, bom. Mas Petrópolis não tem também informações turísticas, panfletaria, um mapa demonstrando os pontos turísticos, um Wi-Fi no centro histórico da cidade. A cidade está suja, mal cuidada, mal conservada. O turista nota que, pelo amor de Deus, até aquelas pontezinhas vermelhas que precisavam de uma pintura, muitas estão apodrecidas. Enfim, Petrópolis mal sinalizada, aquelas plaquinhas de 50 por 5 de altura, é ruim até das pessoas lerem. Se você entra na cidade de Petrópolis, se entrar pelo Quitandia, quando chega na Pontifone, há uma placa te indicando para entrar por Cristóvão Colombo, Professor Cardoso Fontes, Avenida Central, vai sair em direção à Rua Teresa, nos fundos da Rua Teresa e na contramão. Enfim, o turismo de Petrópolis não tem planejamento e nunca teve gestão profissional. Nunca teve. Eu ia dizer nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, não, nunca teve. Qual a sua visão com relação a essa falta de planejamento? O que você poderia sugerir? O que você poderia... Enfim, o que você me diz a respeito disso, dessa falta de gestão profissional no turismo? Falando aqui como petropolitano e não como alguém no cargo que eu trabalho, dá uma tristeza. Fico triste, Bernardo. Coração, abrindo o coração, eu fico muito triste, porque eu vejo, a gente consegue ver ao redor, você vê Areal avançando, você vê Teresópolis avançando, a gente vê Friburgo com Johnny Maicon avançando bastante, Teresópolis com Miguel Vinícius, Pereira. Miguel Pereira avançando grandemente, inclusive mando um abraço para o secretário de esporte lá de Miguel Pereira, Maurinho Branco, nosso amigo petropolitano aqui. E Petrópolis, a tristeza de ver parada no tempo. Eu fico triste quando a gente para conversar com alguém na cidade e fala da importância, por exemplo, da Bauernfest, e a população fala que rechaça. É um tema delicado politicamente falar da Bauernfest, porque boa parte dos petropolitanos não conseguem se enxergar sendo beneficiados pelo evento. Isso é falta de planejamento, porque a questão do pertencimento do turismo é a fundamental. Por exemplo, a gente viu isso nas obras da cidade do Rio de Janeiro para 2016, quando a gente ouvia, isso é para o turista, isso é para o turista. Quando a população não se vê pertencente, ela não se vê beneficiada pelas ações do turismo. O turismo é uma ação... Um problema sério, é a má venda ou a não venda da imagem... Endomarketing, é para dentro. Exatamente. É para dentro. A pessoa tem que entender que, por exemplo, o turismo mexe com mais mexe com cerca de 52 setores da economia. Quando eu viajo, por exemplo, semana que vem, vou participar da abertura, por exemplo, da Expo Cordeiro, que é a Expo Agropecuária mais antiga do nosso estado, 102 ou 103 anos, me fugiu a memória agora a idade correta, mas mais de 100 anos o evento. E para chegar até lá, vou precisar de combustível. Se eu não tiver carro, vou precisar de alocar um carro.
Para a questão do combustível, você já contratou frentista, gestor, ou seja, mexe com diversos segmentos. A cadeia produtiva do turismo, ela é muito grande. Para você ter noção, Bernardo, 1 em cada 5 empregos gerados na última década veio da cadeia produtiva do turismo. 1 em cada 5. O potencial é muito grande. Só que eu cresci ouvindo que Petrópolis tem potencial, é exatamente isso que você falou, é a cidade com potencial turístico, potencial turístico. Só que potencial é aquilo que não existe. É algo que pode vir a acontecer. Se você pegar o dicionário em casa agora, ou botar no Google, palavra potencial, é algo que não existe. É algo que pode vir a acontecer. Só que eu tenho 40 anos agora e nada acontece. E lamentavelmente Petrópolis sempre teve essa expectativa e nada acontece exatamente como você disse. Nada acontece. Você vê as coisas acontecendo ao redor e você vê assim, pelo amor de Deus, qualquer ação que aconteça na cidade é resultado de mídia. Você ganha uma mídia voluntária, você ganha uma mídia gratuita para o bem e para o mal. Basta se usar positivamente. Esse ano, por exemplo, na Bauerfest, Bernardo, cadê os banheiros? Uma festa de cerveja, você sabe que você bebe uma vergonha. Você tem aquela vontade de ir ao banheiro a cada momento. A gente costuma dizer, depois que vai a primeira, você vai sempre. Cadê os banheiros? Falta banheiro. Existiam banheiros ali na casa do Visconde de Mauá, não teve mais. Banheiro por outro lado, lá atrás do Palácio de Cristal, não tem mais. Banheiro na entrada da festa. Você falou a palavra certa, falta planejamento. Falta planejamento. E sabe por quê? Porque é tudo feito a toque de caixa, então acaba faltando realmente esse tempo para planejar. Mas não falta tempo. O tempo é questão de planejamento também. Você tem que planejar, inclusive, o seu tempo. Você tem que gerir o seu tempo. Eu fico triste de ver essas coisas acontecendo na minha cidade. Por que acontece isso? Isso aí tem tudo um fundo e um cunho político. Qualquer prefeito... Só deixa uma coisa. A gente faz certas críticas de forma construtiva. Sim, e não sou candidato a nada, Bernardo. Não sou candidato a prefeito, não sou candidato a vereador. Já vamos falar sobre isso. Eu quero apenas colaborar com o sobre isso já vamos falar. O problema é o que é? Qualquer prefeito, independente de quem seja a figura do prefeito, no momento que ele monta a equipe dele, ele primeiro monta aqueles que o ajudaram na campanha, que o ajudaram a se eleger, aquelas pessoas do próprio partido, etc. e tal. Independentemente da meritocracia, independentemente da capacidade, independentemente de qualquer coisa. O que acontece? Passa a ter um secretariado fraco, sem exceção. Muita gente vai se ofender com o que eu estou falando, mas essa é a grande verdade. O prefeito ele passa a primeira mão na cabeça dos seus. E aos outros, dos outros partidos, ou aqueles que não o ajudaram, são olhados como inimigos e não como adversários políticos. E com isso, o que acontece? Entra prefeito, entra ano, sai esse ano, nada muda e falta planejamento porque ninguém quer pensar a cidade. Eu digo a você, há uns anos atrás, eu tinha muita preocupação em pensar e planejar Petrópolis e eu me reunia muito com Aguinaldo Goivinho e com o falecido Felipe Guedon. Então, nós três nos preocupávamos realmente em pensar e planejar a cidade. Aí o Felipe resolveu criar um instituto, Felipe Guedon, um instituto que na época iria se chamar Instituto Keller, hoje chama-se Instituto Felipe Guedon, de Planejamento. Eu fui contra a ideia do Guedon de fazer isso, até porque era para defender uma ideia de orçamento participativo, coisa que não dá certo em lugar nenhum do mundo, né? Mas, enfim, era uma das nossas grandes discussões naquele momento. E a falta de planejamento sempre existiu aqui em Petrópolis. Você, depois de Paulo Ratz, qual foi a última grande obra que Paulo Ratz fez? A duplicação do Bing, do Rio Branco. Da Barão do Rio Branco, etc. e tal. Mas depois disso não tivemos nada. Aí os defensores de Rubens Monteiro disseram, teve a rodoviária do Bing, teve a revitalização do centro de Petrópolis. Olha, a revitalização do centro, uma vergonha. Honesto, sinceramente, era preferível não ter acontecido. E aquela rodoviária lá na BR-040, em nada ajudou Petrópolis, pelo contrário, prejudicou e matou a Rua Tereza. Mas vamos à luta. Eu queria falar contigo agora um pouquinho a respeito de política, de futuro político, do Partido Progressistas que você assumiu recentemente a presidência. Então eu vou sair um pouquinho desse nosso viés turístico, a não ser que você tenha mais alguma coisa para completar. Senão eu vou pedir um breve intervalo comercial, te peço licença para isso,
É apenas 1 minuto, já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Retornamos, conforme eu disse, muito rapidamente. Não demora nada, por isso que eu digo sempre, fique ligado aqui no nosso programa. Pablo, eu queria falar um pouquinho agora contigo sobre política, a não ser que você tenha alguma coisa para completar a respeito de turismo. Nós vamos mudar o viés do nosso papo aqui. Fica à vontade. Para finalizar esse ponto do turismo, claro. eu quero convidar nossos amigos telespectadores que pesquisem um pouquinho sobre turismo, a cadeia produtiva, a possibilidade de gestão, a possibilidade de empregabilidade. Como eu citei no bloco anterior, 1 em cada 5 empregos na última década no mundo foram gerados pela cadeia produtiva do turismo. Cadeia produtiva do turismo, a gente fala dos bares, restaurantes, a gente fala da hotelaria. Hotelaria, quem ganha dinheiro é o dono do hotel, mas ele emprega, inclusive, tem possibilidade de empregabilidade, inclusive para quem tem pouca escolaridade. A pessoa às vezes vai trabalhar como camareira, às vezes vai trabalhar como serviços gerais. Aí quando melhora um pouquinho a capacitação técnica, vai trabalhar no front desk, na hotelaria, vai trabalhar na cozinha, que não pode se pensar num hotel ser um bom café da manhã. Então, para ter café da manhã, teve um produtor rural trabalhando ali, onde gerou, para produzir a farinha, para fazer o pão, para produzir ali, para trabalhar com as frutas, com a geleia. Ou seja, é uma cadeia produtiva muito grande e tem imensa capacidade de empregabilidade. Em nossa cidade, nós temos todo esse potencial. Aqui em Petrópolis a gente pode falar de turismo cultural, a gente pode falar de turismo histórico, a gente pode falar de turismo de aventuras, nós temos diversos atrativos. Turismo rural aqui em Petrópolis é muito forte. Um dos principais roteiros estruturados no Brasil é o Caminhos do Brejal, temos Taquaril, Secretário, nós temos muito. Petrópolis tem potencial e tem realidade. O turismo em Petrópolis ele é real. Então, eu quero convidar vocês a pesquisarem um pouquinho mais. Quando a gente falar dos eventos, antes de bater, porque vai ter trânsito, vai ter isso, vai ter aquilo, é um dinheiro que vem para a cidade, é um dinheiro que não é gerado aqui, mas ele vem, o turista vem e deixa o dinheiro dele aqui, gerando emprego, gerando renda e leva daqui boas recordações. Esse boas recordações depende de como é feita a gestão do turismo, porque ele pode sair também com mais recordações, ele pode sair com mais impressões, né, Bernardo? A respeito de mais recordações, eu queria fazer um apelo pessoal, um pedido pessoal meu. A cidade estava muito cheia esse último final de semana, claro, última semana da Boenfest. Muitas famílias, muitas crianças. Os banheiros químicos colocados na Boenfest não estavam atendendo o volume das pessoas, a necessidade das pessoas. E os restaurantes e as pousadas no entorno da Bauer estavam negando acesso às pessoas aos banheiros dos restaurantes. Olha, eu quero fazer um apelo a donos de restaurantes. Eu fui dono de restaurante durante 12 anos, então sei bem o que estou falando. Não se negue a atender bem o turista, a tratar bem o turista. Não se negue a permitir que o turista utilize o banheiro do restaurante. Se for o caso, coloca mais uma pessoa só para limpar o banheiro. Não custa. Vai custar aqui R$150 num dia, R$200 a mais. Isso aí vai aumentar o seu movimento, porque de repente a pessoa entrando no seu restaurante para fazer as necessidades dela no banheiro, vai passar, vai olhar o cardápio, vai sentar, vai comer. É interessante. Não se neguem a atender o turista. Tratem bem o turista, porque o turista bem tratado é simpático à cidade e retorna à cidade. E ainda faz propaganda positiva. Exatamente. Então isso é muito importante. Mas eu falei, Pablo, que a gente ia trocar de assunto. Vamos sair do turismo. Eu quero saber sobre PP, Partido Progressista. Primeiro me fale um pouquinho do Partido Progressista,
Eu até comentava com você em off antes do programa, e como o doutor Luizinho é o presidente do Progressistas no estado do Rio de Janeiro, e o ano que vem é um ano de eleição, e o doutor Luizinho é secretário de saúde do estado, ou do município? Estado. Do estado, secretário de saúde do estado, exatamente. Ele ia ter uma missão muito árdua, que é coordenar a campanha em mais de 90 municípios e, ao mesmo tempo, ser secretário de saúde, que é um dos cargos mais trabalhosos do estado. Me fale um pouquinho do PP, como é que você chegou no PP, o que você pretende fazer pelo PP, enfim. Porque o Pablo Kling assumiu a presidência do PP aqui em Petrópolis. Fica à vontade. Quando fala PP, eu logo lembro da musiquinha. Sou 11, sou PP. Eu acho que quando a gente fala sou 11, a gente logo ouve o jingle do partido aí, através da propaganda eleitoral, que é bastante marcante. Antes disso, quero mandar um forte abraço para o secretário, deputado Dr. Luizinho, que inaugurou essa semana o maior centro de imagem da América Latina, na Baixada, desafogando muito a demanda na capital, na região metropolitana, e o que vai colaborar muito com a nossa região, vai colaborar muito com Petrópolis, colaborar muito com o interior, não só com a Baixada. Então, parabéns aí, doutor Luizinho, pelo trabalho. Mandar um abraço para o meu deputado federal, o Marcelo Queiroz, que vem presidente da Comissão de Cultura lá na Câmara e vem defendendo o turismo, a cultura, a empregabilidade e principalmente a saúde animal, a questão PET, a política pública para PET, de forma assim exemplar. Basta olhar as redes sociais dele e você pode acompanhar lá um trabalho excelente. E também falando do PP, eu vou falar do meu deputado estadual, Gustavo Tutuca, o secretário de Estado de Turismo, que vem fazendo um trabalho excepcional e não estou falando aqui de forma de bajulação, são os números, o resultado mostra, ele assumiu a Secretaria de Turismo durante a pandemia e justamente quem quer assumir a Secretaria de Turismo na área da pandemia, onde você não pode viajar, onde você não pode fazer turismo, e vem dando um resultado imenso. Bernardo, sobre o PP, eu fui filiado ao PP logo no início da minha, não vou dizer carreira política, mas eu vou dizer de uma vida política, de uma vida pública, porque a convite de um grande amigo, o Henrique Motter, e seguimos ali onde eu fui candidato em 2008. Na época, teve a coligação PP, PSL, PR, fiquei em primeiro da coligação, mas o partido não teve legenda, então não elegeu ninguém do partido. Se tivesse obtido a legenda, o coeficiente eleitoral eu teria sido eleito em 2008. Depois, mudei novamente de partido, fui para o Republicanos e pude retornar para o PP, onde eu tenho assim, uma identificação muito grande tanto com Republicanos, mas principalmente com progressistas. E agora fui convidado pelo deputado federal Marcelo Queiroz a assumir a presidência aqui e trabalhar, porque o partido aqui estava abandonado. Um partido do tamanho do PP, que em número de filiados em Petrópolis é o terceiro maior da cidade, só perde para o MDB e para o PDT. Claro, a gente entende por anos de gestão que o PMDB esteve à frente e que o PDT também esteve aqui na época. Brizola, inclusive, influenciou muito nisso daqui, no tamanho do PDT aqui na cidade. Inclusive, Rubens Bom Tempo, primeira vez foi eleito pelo 12 e pelo PDT. E depois vem o PP. E um partido desse tamanho não pode ser maltratado como ele foi nos últimos anos. No último pleito, Bernardo, sequer lançou um candidato a vereador. Não teve chapa. Eu imagino o Dornelles sabendo disso daí, como é que ele não deve ficar revoltado com a falta de cuidado com um partido dessa importância. A gente vê agora a importância que o PP teve em toda essa estruturação no país para a reforma da Previdência, a mais recente agora a reforma tributária. Então o PP tem uma trajetória no país importantíssima, e em Petrópolis não foi diferente, só que nos últimos anos ficou largado. Então o Marcelinho Queiroz me convidou: Pablo, vamos estruturar o partido, vamos lançar uma chapa, vamos eleger vereadores do formato que a gente tem pensado o partido, no formato que a gente tem trabalhado, analisado. A ideia é que o partido possa fazer 2, inclusive talvez o terceiro com os votos da sobra na segunda contagem, e também, quem sabe, um candidato a prefeito, Bernardo. Porque
se a gente entende que a cidade pode estar além do que está, que nós estamos aquém, estamos abaixo do nosso potencial, abaixo do que a gente quer para a nossa cidade, a gente tem sim que participar e, quem sabe, o cargo máximo do município, uma prefeitura. Olha, eu preciso te interromper nesse momento, porque há duas teses com relação a isso, que a gente pode pensar um pouquinho, até conversar um pouquinho a respeito dela. Muita gente disse assim, muitas pessoas defendem o fato, o meu partido não precisa de um candidato a prefeito, o meu partido vai coligar com um forte candidato a prefeito, porque estaremos provavelmente dentro do governo. Um outro grupo pensa da seguinte forma, o meu partido tem que ter necessário e obrigatoriamente um candidato a prefeito, para que o partido em si tenha mais visibilidade e que o partido possa ajudar melhor seus candidatos a vereador. São dois caminhos. Você fala agora na possibilidade do PP, do Progressistas, ter um candidato a prefeito. Eu quero te dizer que eu defendo essa segunda tese. Eu sou altamente favorável a que cada partido tenha o seu candidato a prefeito. Ah, mas vai dividir votos, com certeza vai ter segundo turno. Ótimo. 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 De qualquer maneira, com a quantidade de pré-candidatos que temos hoje nós temos 11 ou 12 pré-candidatos, agora eu não tenho a precisão do número, muita gente já se lançando como pré-candidato a prefeito. Mas 1 menos 1 não vai influenciar. Por outro lado, se precisar, a coligação pode se dar no segundo turno. Opa, por que não? Segundo turno, o partido pode apoiar um dos dois mais votados e ali fazer a sua escolha, mas seguir o seu próprio caminho. O crescimento está Defender o que acredita. O crescimento está em defender o seu próprio caminho. Eu sempre defendi essa tese, fui muito combatido. Eu sempre tive aberto a diálogo com todo mundo, com todos os segmentos da política. Sabe? E eu acho que o caminho exatamente é esse. Eu digo para você, se o PP pensa em ter um candidato a prefeito, siga com essa ideia, é o meu conselho, mas aí segue quem quer. Mas desculpe te interromper, pode continuar. A sua fala foi bastante pertinente. Eu te falei que tive a oportunidade, além desde os 12 anos, praticamente, estar trabalhando envolvido. Quando eu digo trabalhar, não é ser remunerado, mas estar envolvido, estar na órbita ali da política. Com 12 anos, tive a oportunidade de participar da fundação de um jornal de escola, mas com 12 anos. E estar envolvido em campanhas políticas, Grêmio Estudantil, Centro Cívico. Então, é algo que a gente já tem assim, de forma até empírica. Mas buscar o conhecimento técnico também. A sua análise está pertinente tanto do ponto de vista da ciência política, dessa análise, porém, no marketing político, eu fiz o marketing político, não o eleitoral. O marketing político é para gestão, é para melhor resultado da gestão do cargo e não para se chegar até a eleição. Porém, algumas matérias a gente estudou bastante, estudei bastante cases também do eleitoral. E no marketing eleitoral, a gente tem que, às vezes, traçar estratégias para se chegar naquele objetivo. Às vezes não é ter um candidato a prefeito, dependendo da situação, dependendo da análise. Mas dentro da ótica da ciência política, é exatamente isso. A gente tem que defender o que acredita e propagar. Uma vez, uma professora, dentro da sala de aula, quando eu estudei no CENIP, Dom Pedro II, me falava assim, olha, se você acha que ninguém merece seu voto, se candidata e divulgue suas ideias. Isso serve para vereador, deputado, sim, prefeito. Eu me lancei, fui candidato a vereador depois disso. E divulguei. Depois tive a oportunidade de ser candidato pelo Republicanos a deputado estadual. Sem nenhum recurso, fizemos uma campanha justa, com uma votação boa para quem não investiu recursos. A gente sabe que a política está totalmente atrelada a recursos. Inclusive a gente sabe de candidatos que só ganham porque praticamente que compram a eleição, sem citar nomes, mas você em casa certamente já teve alguém infelizmente é verdade. Em mente. Infelizmente é verdade. Tem gente que se gaba ainda de dizer, eu compro 4.000 votos. Se metade me trair, eu tenho 2.000 votos e estou eleito. Discurso aberto, que muitos falam abertamente, não é a minha linha, não é o que eu acredito. Eu acredito no trabalho de resultado, você presta um serviço, você mostra seu potencial, você mostra as suas propostas e em troca disso o eleitor vai lá e acredita a você um voto. Isso não tem preço, esse voto não tem preço, mas dentro de uma análise você consegue mensurar isso tudo. E sim, eu acredito que o PP
Ah, Pablo, na última ele não teve nem candidato a vereador e agora vai lançar candidato a prefeito. Acredito que temos esse potencial. Inclusive já temos um nome em mente, analisado, conversado com a cúpula do partido, a gente tem buscado. Então é um nome que é bem avaliado por pesquisas e estratégias para ser um novo, porque, vamos falar assim, Bernardo, nós na cidade a gente colocou o BR para tirar o RB, a gente colocou o RB para tirar o BR. Até quando a gente vai ficar nessa polaridade, nessa polarização? A gente tem visto que isso no âmbito nacional não faz bem para o país e no município não é diferente. A gente tem que trilhar bons caminhos, a gente pode trilhar novos caminhos, com nova mentalidade. A política não é hoje mais o que era 10 anos atrás. Mudou. O advento da tecnologia favoreceu muito a participação e engajamento da população como um todo. Óbvio, você vai ver comentários em redes sociais, você fica às vezes horrorizado. Primeiro, com a escrita, que a gente vê que as pessoas, a maioria, não sabem escrever. E segundo, que são ideias assim completamente aleatórias, porém, que são ideias de outro, que formam um grupo. Uma análise como a sua, Bernardo, com outras pessoas que pensam igual, vão formar um grupo que merecem e precisam ser respeitados. Uma análise, como o nosso amigo Getúlio, que está aqui, que pensam como ele, precisam ser respeitados. São análises e são população. E democracia é o governo de todos. Então, a gente precisa respeitar esses pensamentos, porém, temos que, de forma técnica, ver o que é possível, o que é cabível, o que é viável e o que não é. Tem muita coisa que é utópica. Vamos fazer. Tem certas coisas que são utópicas. E quando a gente é mais novo, a gente pensa de forma utópica. Quantas coisas a gente quis fazer, mesmo? Quando é mais novo, mais novos, e que a gente sabe que é completamente inviável, não existe possibilidade. Porém, a maturidade, o conhecimento técnico, os estudos vêm mostrando para a gente como melhorar de forma sustentável, de forma que aquilo possa, de fato, acontecer e se tornar realidade. Pablo, eu preciso novamente te interromper, peço desculpas, mas eu preciso chamar um novo pequeno intervalo comercial. É 1 minuto, fica conosco, é muito rápido, já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Muito bem. Conforme eu falei, estamos de volta de forma muito rápida. E estamos conversando aqui com Pablo Kling, que é o presidente do Progressistas aqui na cidade de Petrópolis. E Pablo estava nos falando a respeito dos planos para o Progressistas aqui em Petrópolis. E ele deu um dado muito interessante, eu já conheci esse dado, que o Progressistas é o 3º partido aqui do município em número de filiados, ficando atrás do MDB e atrás do PDT. Surpreendentemente, muitos votos as pessoas dão para o seu próprio partido, para a sua própria agremiação. Por isso que o PDT sempre teve uma quantidade X de votos, que eram votos oriundos da herança de Brizola ao PDT. E o PP, na pessoa do Dornelles, do Francisco Dornelles, também sempre teve muitos votos aqui na cidade, apesar de que na última eleição não teve uma participação significativa, ou melhor, não teve nenhuma participação, porque não conseguiu montar uma nominata aqui em Petrópolis, mas o partido está renascendo das cinzas conforme uma fênix. Pablo, faça um chamamento público, venda um pouquinho a ideia do progressista aos nossos telespectadores. Vamos aumentar, vamos passar de 3º para 2º, porque a diferença não é muito grande. Né? Vamos aumentar o número de filiados, que isso é interessante para o partido. E vamos
buscar pessoas novas com ideias mais arejadas que possam contribuir não só para a nominata do ano que vem, mas desde já contribuir para um fortalecimento do partido aqui na cidade. Então, inclusive, já começo convidando você a participar do partido com a gente, se filiar. Para você que quiser se filiar, quiser fazer parte, conhecer um pouco mais da estrutura do Progressistas, é só joga no Google, Partido Progressistas, ou Progressistas, ou PP, e lá você pode fazer a filiação online. E em breve vamos começar a marcar reuniões mensais, quinzenais, para debater Petrópolis, para que a gente possa ouvir cada setor, o empresariado, comunidades, a parte de comércio, indústria. Quando a gente fala em empresariado, são necessidades diferentes de indústria, de comércio, o trade turístico, enfim. Vamos estar ouvindo e buscando para colaborar com a construção, inclusive, de um plano de governo. Porque planejamento, como disse o Bernardo logo no início, é o que a gente identifica como algo que mais faz falta aqui na nossa cidade. Então, convido você também, convidei o Bernardo e convido todos vocês a participarem conosco do partido Vem Ser 11, Vem Ser Progressistas, porque é um partido que é de centro-direita, nossa ideologia é de centro-direita, ou seja, a gente foge dos extremos, porque eu não consigo ver inteligência em nenhum extremo, a gente não consegue ver pertencimento em nenhum extremo, é algo mínimo, e a gente vê que o extremo faz mal para todos os lados. Onde que tem onde tem extremista, em qualquer lugar do mundo, não é um lugar lá muito democrático e muito bom. Tem até uma frase a respeito disso que diz o seguinte: tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, pelo simples fato de serem extremas, já é uma posição burra. Mas eu queria primeiro falar a respeito do seu convite. Olha, em primeiro lugar, eu queria te agradecer imensamente o convite. Quero te dizer já, de público, a todo mundo aqui, para todos os nossos telespectadores, eu aceito o convite, estou, a partir desse momento, oficialmente dentro do Progressistas, vejo futuro nesse partido, endosso as palavras do presidente Pablo Kling, venha conosco fazer parte do Progressistas, vamos fazer o Progressistas crescer dentro de Petrópolis, vamos fazer uma nominata forte, se possível vamos eleger nossos candidatos. Por que eu digo se possível eleger nossos candidatos? Porque não é tão fácil assim eleger um candidato a vereador, não é tão fácil assim eleger um candidato a prefeito, mas precisamos tentar, porque é construindo paulatinamente que a coisa vai. As coisas não acontecem na política de uma hora para outra. Acabei de dizer, política não é fotografia, política é filme. Então, é uma sequência. Com relação às reuniões, entendo que as reuniões... E muda, né? E muda, muito claro. Muito que a política é como uma nuvem. Você olha, está de um jeito. Olhou para baixo, olhou para o alto de novo, já mudou completamente o cenário. Exato. Com relação às reuniões, acho que elas, para discutir em Petrópolis, elas têm que ser de 15 em 15 ou de 20 em 20 dias. E o ano que vem, semanalmente, que é um ano de eleição. Mas já começar a formação de um grupo. Porque política é grupo. Eu sempre digo, política requer grupo e dinheiro. Ora, dinheiro acaba acontecendo, tem o fundo partidário, tem o patrocínio do próprio partido, né? E grupo tem que ser formado. Grupo é a venda de uma narrativa pró uma determinada ideia, pró um determinado planejamento, pró uma determinada futura execução. Então, eu acho muito interessante, quero te agradecer. E vou falar uma outra coisa mais importante ainda. Caso a senhora não saiba, eu, a partir desse momento, também sou pré-candidato a vereador em Petrópolis para o ano que vem. Então já estou lançando a minha pré-candidatura aqui, ao vivo e a cores, para todos os nossos telespectadores. Pablo, desculpa, eu te interrompi, pode continuar. Não, você não interrompeu, você completou a análise, o pensamento, e é muito bem-vindo no partido. E a gente precisa, de fato, Bernardo, não só pensar Petrópolis, a gente precisa agir. A gente está ficando para trás quando a gente para ver que, não desmerecendo, desfazendo de forma alguma, mas colocando a relevância histórica do município, a gente vê que a gente está ficando para trás para Areal. A gente está ficando para trás, Isso, para quem é petropolitano, como você mesmo disse, eu estava um pouco afastado da cidade, mas por quê? Quando eu fui trabalhar com o então secretário de Agricultura, Eduardo Lopes,
lá na Secretaria de Agricultura do Estado, começando esse trabalho do turismo rural, desenvolvendo, olhando por esse setor. Eu sofri um acidente de carro, descendo a serra, às 9 horas da manhã. Eu tomei trauma de dirigir longos percursos. Então eu quero estar mais próximo da sede do trabalho. Então eu mudei para Niterói. Aí depois eu fui, recebi um convite para um grande desafio, que foi ser diretor de comunicação da Secretaria de Turismo do governo Crivella, na Prefeitura do Rio. Então, ainda no período da pandemia, aí eu mudei para o Rio de Janeiro, aí fui morar na Barra. Aí, logo no dia 1º de janeiro, pós-eleição, eu recebi o convite do governador Cláudio Castro e do secretário Gustavo Tutuca e do presidente Sérgio Ricardo para retornar a Turismo. Por que retornar? Porque 20 anos atrás eu fui estagiário lá no marketing, lá com o Bernardo. E agora eu estou como diretor lá. E aí eu fui morar em Copacabana para ficar mais próximo ali, onde com o metrô a gente faz tudo. Só que, aí quando a gente para pensar, a gente olha assim, poxa, tô distante da minha cidade. Se bem que em Copacabana teve um dia que parado num barzinho lá, eram uns 15 petropolitanos. E não foi agendado, Bernardo. 15 petropolitanos batendo papo, conversando e falando naturalmente. Hoje um trabalha no Tribunal de Contas, outro é advogado, o outro tá no outro secretaria. E encontramos ali e falamos muito sobre Petrópolis. E eu falei assim, eu vou voltar a morar na minha cidade, no meu bairro. Sou da Mosela, com esse sobrenome clínico. Se não fosse da Mosela, ia ser do Bing, provavelmente, mas são dali da Mosela. E vou lutar para contribuir com a minha cidade. Essa expertise que eu tive a oportunidade de vivenciar nos outros municípios, dos 92 municípios do nosso estado, na palma da minha mão posso dizer que eu conheço 88. E essa experiência de algumas viagens internacionais de forma técnica, de viagem de reportagem. Por que foi essa viagem? Eu peguei minha pesquisa de mestrado, Bernardo, transformei numa pauta, vendi para alguns veículos de comunicação essa pauta e fui pesquisar. Como que a gente pode desenvolver o turismo no interior? Porque, um exemplo, claro, rapidamente. Você conhece alguém que saiu daqui e foi visitar para ir a Versalhes, na França? Não, especificamente não. Quem está em Paris acaba indo a Versalhes, claro. Mesma coisa aqui. Eu não conheço ninguém que saiu dos Estados Unidos para vir especificamente a Petrópolis. São pouquíssimos casos. Vem ao Rio e no Rio de Janeiro. E como é que a gente faz essa política pública de captar esse turista que vai para a capital? Como é que foi o cerne ali da minha reportagem com Versalhes, com Rotenburg, dando a conhecer. Venda de imagem. Exatamente. Como que a gente faz? Como estrutura? E a infraestrutura necessária. E o atendimento. Você falou de se chegar na cidade e receber um guia. Você chega eu cheguei de Munique para Berlim, eu fui de trem para vivenciar aquela experiência do trem-bala, que tinha acabado de ser inaugurado há pouco tempo. E mal desembarquei na estação de metrô de Berlim. Tem uma loja lá do Visit Berlim, que seria como se fosse o nosso Convention Bureau, linkado com a Secretaria de Turismo do município. E estava lá, a convite da Prefeitura de Berlim, eu estava lá com voucher para usar transporte público da cidade por 3 dias. 3 dias, tá o ticket que você usa, poderia, para eu vivenciar aquela experiência, ticket para eu entrar em qualquer atrativo turístico público, gratuitamente, a mesma coisa em Paris, mesma coisa em Versalhes, mesma coisa lá. Ou seja, essa experiência, eu falei assim, poxa, tem muito que eu quero aplicar isso na minha cidade. Quero colaborar com a minha cidade. A gente pode desenvolver, a gente pode crescer, a gente pode, de fato, depender da economia do turismo para viver. Sim. A gente pode e deve. A gente não pode, não adianta, aplicando um fato aqui, Bernardo, até algo que eu escrevi na coluna essa semana, não adianta a gente ter uma sede de secretaria bonita como a gente tem agora, aí bem, não é criticando, muito pelo contrário, a pasta merece essa infraestrutura que possibilite o grupo de turismo trabalhar, mas não adianta a gente ter essa sede e o turista, aí a secretaria, Petrópolis, antigamente até tem participado de todas as ações que o governo do estado vem fazendo. Petrópolis, a Silvia tem participado assim com maestria, tem feito um trabalho de busca árdua pelo turista para cá. Mas não adianta a gente fazer isso e o turista ser praticamente extorquido no estacionamento da cidade. Ele não coloca o ticket, aí ele para 5 horas da tarde, coloca o ticket, ele vai ter que pagar a diária. Às vezes a diária ele não estava nem no município,
Ele prova ali que ele entrou na cidade, passou pelo pedágio 3 horas da tarde, mas eles vão querer cobrar a diária. Isso é ilegal, no meu entendimento, e mais do que isso, é imoral. É você deixar o turista de uma forma... Mas a prefeitura, não só turista, mas o a petropolitano prefeitura também. nesse ponto, ela é muito leniente. Não? Então não há uma cobrança efetiva em cima da Sinal Parque, não há uma cobrança... Porque o próprio município ele tem um problema de mobilidade muito grande e não existe um técnico de trânsito, de tráfego dentro dessa cidade que possa dar jeito na mobilidade urbana. Mas tem um assunto para outro programa. Eu vou te pedir, pela última vez, a licença para pedir um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto, já voltamos. Você já incorporou o bom gosto na tradição de comer um pastel acompanhado de caldo de cana à sua feira semanal? Concordo com você. Feira sem um delicioso pastel não é uma feira completa. Carne, queijo, camarão, pizza ou carne seca. É só escolher o de sua preferência. A Barraca do Pastel na Feira curte sua visita. Venha se alegrar. Muito bem, estamos de volta. E eu sempre digo, infelizmente, televisão é tempo. É uma frase que eu não gosto de falar, mas estamos chegando muito próximos ao final do nosso programa, dessa semana. E eu continuaria aqui conversando com o Pablo Kling, nosso entrevistado de hoje, por mais algum tempo. Mas, Pablo, eu vou te dar 2 ou 3 minutos para suas despedidas. Fique à vontade. Bom, primeiramente, agradecer novamente essa oportunidade, porque já tinha feito esse convite algumas vezes e a gente não conseguia calhar a agenda. Dessa vez calhou e é sempre majestoso poder colaborar com a cidade. Não é à toa que a gente colabora com a coluna semanal. Você tem os seus artigos no Correio Petropolitano, eu tenho aquela coluna semanal, toda sexta-feira, ou seja, a edição de final de semana do Correio Petropolitano sai na sexta, sábado e domingo, você pode adquirir em qualquer banca da cidade. E ali a gente tenta colaborar com uma agenda positiva. A gente tenta ajudar a desenvolver, ali eu foco bastante na questão da cultura e do turismo, mas todos os outros setores são bem-vindos, tendo proposta a gente pode enviar, a gente vai estar colaborando. E agora, na condição de presidente do partido, eu quero colaborar com o município, mas eu não posso colaborar sozinho. Eu tenho a minha cota de colaboração, mas a gente quer que você participe com a gente, você telespectador. Pode entrar nas minhas redes sociais lá, Twitter, LinkedIn e Instagram, são as únicas 3 redes sociais que eu uso. Apesar do Facebook, eu compartilho automaticamente do Instagram lá, Bernardo. Não utilizo muito, não olho muito, mas através do Instagram e do Twitter, e até mesmo do WhatsApp, lá no meu WhatsApp, no meu Instagram, se você clicar no link lá, você vai mandar mensagem direto para o meu WhatsApp. Dê sua sugestão, colabore, mostre aquele ponto de vista que você tem sobre uma determinada realidade. Porque eu posso falar com bastante precisão na área de cultura e turismo. Um pouco na área de gestão pública como um todo, por causa de diversos cursos que a gente vem desenvolvendo também, vem fazendo também mesmo. Mas a política pública, ela é de diversos setores. Então a gente precisa ouvir todos os setores possíveis e convidá-los a participar. E convidá-los a mostrar a sua realidade, apresentar suas sugestões, apresentar suas demandas. Porque a gente dizer que é participativo não é apenas um nome bonito. Não estou dizendo do orçamento, não estou dizendo de uma forma como um todo, mas participativo é você de fato ter participação, ter voz. E a proposta do Progressistas em Petrópolis é dar voz aos munícipes, dar voz aos cidadãos para que a gente possa de fato construir uma cidade que a gente quer, a cidade melhor. Muito bem. Pablo, eu gostaria primeiramente de te agradecer imensamente a sua presença aqui, agradecer o bate-papo, acho que foi muito esclarecedor
Espero que a senhora e o senhor tenham gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista dessa semana, desse nosso programa de hoje, prometendo para a semana que vem uma nova entrevista, um novo programa. Quero novamente mandar um abraço e agradecer a paciência, a gentileza e o carinho dos nossos telespectadores. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.